também provocaram estragos e uma morte. Todo mundo tem percebido que muitas coisas têm mudado no mundo. 40 municípios já decretaram situação de emergência no estado. Então, pessoas que trabalham na área ambiental têm percebido isso de uma forma um pouco mais direta, um pouco mais expressiva. E tudo isso tem relação com o aquecimento da Terra, que tem gerado o que a gente tem chamado de crise climática. Na ilha de Santa Catarina, no município de Florianópolis, aqui no sul do Brasil, a gente tem percebido muitas mudanças que têm acontecido no sentido de aumento na frequência e na intensidade de eventos climáticos extremos, enchentes, secas, mudanças de temperatura, muitas coisas que têm afetado muito a vida das pessoas. Tanto eu quanto as pessoas que estão no nosso grupo de pesquisa, alunas, alunos de graduação, de pós-graduação, têm se preocupado com isso e têm tentado fazer alguma coisa. Meu nome é Michele de Sadechum, eu sou professora de Ecologia na Universidade Federal de Santa Catarina, na ilha de Santa Catarina, sul do Brasil. Restinga é o que nós chamamos de um complexo vegetacional. São vários tipos diferentes de formações de plantas, tipos diferentes de vegetação que ocupam todo o litoral do Brasil. E é a nossa principal linha de frente com relação aos eventos climáticos extremos, especialmente as ressacas marítimas, no nosso litoral. Então, especialmente dunas frontais, que é aquela primeiro cordão de duna que existe atrás das praias, elas seguram muito desse impacto associado às ressacas. E isso é muito importante para as pessoas que moram no litoral. E a gente sabe que a maior parte da população brasileira mora próxima à costa. À medida que os anos têm passado, a gente tem observado que a nossa grande linha de defesa, elas têm sido perdidas, têm sido muito ameaçadas por conta de urbanização, por conta de pisoteio da vegetação, por atividade de turismo, muitas vezes, por conta desses eventos climáticos extremos e por conta de espécies exóticas, que são plantadas muitas vezes em áreas de praia, por conta de sombra. É um impacto muito menos conhecido pelas pessoas e que gera grandes impactos sobre essa vegetação. Onde a gente tirou os eucaliptos, tem bastante dela que a gente está também tirando aos poucos, né? E o curioso é que ela parece muito com uma planta nativa, né? Então até às vezes a gente se confunde assim, se é nativa ou se não é. Esse projeto ele começou por uma preocupação pessoal com relação a alguns eucaliptos que foram plantados há muito tempo próximo à Praia da Joaquina. E ali ele sombreava a vegetação de restinga. Com esse sombreamento, as plantas de restinga desapareceram desse sistema. Então, um dos objetivos do Restaura Restinga é justamente eliminar esse fator de degradação para dar uma chance das plantas nativas de voltarem. A gente está fazendo então o controle das espécies exóticas aqui nas dunas, né, na Joaquina. Retirada do eucalipto, então é feito o corte raso da árvore e depois aplicado herbicida, né, no tronco cortado, né? Um herbicida sistêmico para estar aí efetuando o controle dessa espécie, né? Essa chance a gente está dando tanto observando, monitorando, avaliando o que está germinando, o que está crescendo de vegetação nativa, de plantas nativas, quanto também por meio do plantio de algumas mudas que a gente está produzindo. Como
isso aqui é uma estrutura na base e aí aqui estão as duas sementes, né? E aí, como a Silvia disse, aqui elas estão ainda verdes, mas aí quando amadurece, elas vão ficar, tem uma madura aqui, ó, assim, ó. Tá vendo? Às vezes cai, fica uma só, e isso aqui está no ponto de ser coletado. A gente entender que espécies estão presentes e quando elas florescem, quando frutificam, quando produzem sementes. E aí a gente coleta essas sementes, leva para o viveiro. Eu estou anotando aqui, a gente tem as amostras, né? E a gente anota a fenofase de cada uma delas ao longo do percurso, cada dia que a gente vem, a cada 15 dias. Então a área que a gente pretende restaurar é bem próxima daqui. Os melhores propagos para fazer as mudas são as das sementes que são dessa região, né? A gente leva para o viveiro, produz mudas, que é algo bastante trabalhoso também, né, de longo prazo, isso vai acontecer à medida que o tempo vai passando. Nesse segundo componente do projeto, como muitas vezes a gente não tem muito conhecimento acadêmico sobre essas espécies de restinga, né? Quando elas germinam, quando ela produz semente, quando elas frutificam, quando elas germinam. Depois que essas mudas estão prontas, nós levamos essas mudas para essas áreas que devem ser restauradas, plantamos e seguimos monitorando o que está acontecendo com elas. A gente vai fazer o plantio relacionado ao meu TCC. A ideia é comparar crescimento, tanto no viveiro quanto aqui na restinga depois, e sobrevivência. Não, tá. Só 10. Ó, se quiser tem aqui, ó. O que aconteceu, primeiro a vegetação saiu e agora tudo está erodindo, tanto que ela é diferente. Se elas estão crescendo, se elas estão sobrevivendo, o quanto elas estão crescendo, se tem umas que crescem mais do que outras. E o nosso interesse, e aí tem uma combinação dos dois objetivos aí, é tanto tentar entender como é que elas crescem sem o efeito dos eucaliptos, quanto com o efeito do legado dos eucaliptos, das folhas de eucaliptos. Então, será que elas crescem menos nas áreas onde os eucaliptos estavam presentes e as folhas de eucaliptos permaneceram? Será que crescem mais? A gente está medindo as espécies, as mudas que foram plantadas, para avaliar o crescimento e desenvolvimento, considerando também se a parcela tem serrapilheira ou se não tem a serrapilheira do eucalipto. E vai aqui uma vez por mês, uma vez cada 2 meses? Uma vez ao mês a gente está acompanhando. Então a gente tem o tempo inteiro nesse projeto, esse é um projeto que é uma combinação de atividades de pesquisa e atividades de extensão universitária. Então ele combina esses dois componentes super importantes e ao mesmo tempo vai ter como resultado um benefício para as pessoas que usufruem dessa área, então um benefício direto para quem usufrui esse Parque Natural Municipal, essa região da cidade, quanto também a população do município como um todo, porque, de novo, uma vez que nós restauramos essas áreas, nós ganhamos uma barreira de proteção contra eventos climáticos extremos. Então eu tenho muito, essa é a minha expectativa e é o meu desejo para o futuro. E que as futuras gerações tenham a oportunidade de conhecer a beleza e de entender a importância desse ecossistema.